Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu criei um mini sistema de controle financeiro usando ali a ferramenta no Code, no caso a gente está utilizando a ferramenta Bubble. Mas para criar esse mini sistema financeiro eu vou me basear em uma planilha. Tá? A planilha que eu encontrei ela foi disponibilizada gratuitamente no site do Ítalo, do YouTube do Ítalo Diego. Ele disponibiliza aqui essa planilha financeira para a gente. Agora eu vou analisar a planilha de controle financeiro disponibilizada. Então, ao entrar aqui na planilha, ele automaticamente já deixa aqui para a gente na página de dashboard. E o que a gente já consegue ver por aqui? Então, a gente já consegue ver os filtros, né? Então, ele coloca aqui filtros por mês. Então, ao clicar aqui, a gente consegue já filtrar todas as informações abaixo, né? Os indicadores. A gente consegue remover aqui todos os filtros, né? Da categoria mês, do tipo mês. E também já fazer filtros por categoria. Então, são categorias ali pré-definidas e a gente consegue ir filtrando aqui e visualizando os indicadores aqui embaixo. Vou tirar aqui, remover o filtro. Remover aqui o filtro. Como a gente pode ver quais são os indicadores que ele disponibiliza para a gente nessa planilha para ajudar ali no controle financeiro, ajudar no controle financeiro da instituição, da empresa, daquele negócio ali que está precisando se organizar financeiramente. O primeiro indicador aqui é a análise de saldo. O saldo é o resultado da receita menos a despesa. Então, é quanto que ficou, quanto que sobrou, né, de grana ali no final do mês. E o saldo acumulado é quanto que foi sobrando de receita no final do mês e foi se acumulando ou não durante o período mês a mês corrente do ano que a planilha está sendo registrada. Já nos dá aqui dados rápidos, né, de despesa. A receita também é um dado rápido que ele já apresenta na tela para a gente. E o saldo, que é o resultado dessas duas informações. Aqui embaixo a gente ainda tem análise de receita versus despesas. Então ele traz aqui mês a mês o quanto que a gente teve de receita naquele mês e o quanto que a gente teve de despesa. Aqui a gente tem outra distribuição de despesas, então que só foca nas despesas e a distribuição de receitas ela faz o mesmo papel, contabilizando as receitas. Indo para o próximo passo, ele cria aqui uma página intermediária para fazer todo o controle fora nos bastidores, né? E aqui, de fato, é onde o usuário vai ficar a maior parte do tempo realizando aqui as operações. A gente pode visualizar aqui embaixo todos os lançamentos já feitos, feito análise, muito simples, né, de entender isso aqui na planilha. A gente tem a tela inicial com os indicadores, né, indicadores rápidos, indicadores de filtro ali, análises. Temos aqui um bastidor que a gente não precisa mexer nele. E temos aqui de fato, onde a gente vai fazer todos os lançamentos ali e visualizar o que a gente está fazendo, tá bom? Então, tudo pronto por aqui. Agora a gente vai usar a ferramenta Bubble. Para a gente começar isso, a gente vai no site da Bubble.io, tá? Pesquisar por Bubble.io e entrar aqui no site, tá bom? Ao entrar no site da Bubble, a gente vai, se já não tiver o login, a gente vai começar. Para se cadastrar é bem simples, a gente vai continuar com o Google. Então, depois da gente se cadastrar com o Google, ele vai fazer algumas perguntas e vai já criar um projeto para a gente padrão. Então, ele já vai nos jogar aqui nessa tela. Para a gente voltar e fazer o processo corretamente, a gente vai voltar aqui para meus apps, tá? Voltando ali para meus apps na tela de Home Project. Então, ele já criou aqui um projeto para a gente entrou, mas a gente vai criar um novo, tá? Vamos começar aqui como se fosse criando um projeto do zero. Então, a gente vai fazer aqui controle e não sei. Tá? Aqui o Bubble nos dá duas opções de começar. Uma usando o aplicativo web, que ele pode ser responsivo, que é o caso que a gente vai fazer, que ele tanto se ajusta a um desktop ou um celular, um smartphone.
mas a gente tem a opção também de começar já recentemente, lançar pelo Bubble, como um mobile app, né? Um app nativo que consiga publicar ali nas principais plataformas. E ele já fica totalmente adaptado ali a, ao smartphone e já conta ali para usar os próprios recursos do telefone ali, né? Como notificação de push, algo desse tipo. Mas para ser mais simples, a gente vai começar aqui com um web app, criar um aplicativo em branco, começar. Ele vai perguntar se a gente quer experimentar ali 14 dias grátis, né? Da, das features premiums, só que a gente vai começar com as básicas mesmo. Ao clicar ali, começar com as features básicas, ele vai criar nosso projeto. A gente já pode ver aqui que está controle financeiro, Bubble e tudo mais. Para começar, o foco de hoje aqui não é explicar todas essas ferramentas que o Bubble tem. Nosso foco vai ser bem orientado a criar esse mini sistema. Então, eu vou pular talvez algumas partes aqui de explicação desses elementos, de página e tudo mais. Então, como que a gente pode começar? Estruturando ali o que que a gente precisa, tá? A Index é uma página que já precisa existir, então a gente vai manter ela e vai utilizar ela como login, tá? A gente não pode mudar o nome da Index como elemento aqui no Bubble, mas a gente pode mudar o título da página. A gente vou estruturar aqui, mas a gente pode mudar o título da página. A gente vai colocar como login, tá? A gente está começando a estruturar ali quais são as telas que a gente precisa para o nosso aplicativo, tá? No caso, esse é um aplicativo web. Então, para não ser muito detalhista aqui, então a gente já vai aqui selecionando o nome, vem em layout. Gosto de utilizar aqui o coluna, né? Então, enquanto no layout. Por enquanto a gente vai deixar nessas configurações aqui mesmo, só ajustando aqui o default builder para que geralmente a gente testa aqui no o Bubble tem aqui o responsive, ele já dá aqui 320, tá? Mas não é o default. Vamos colocar aqui 320. Deixa eu ver. Só para o nosso teste ficar mais interessante, quando eu uso aqui o inspecionar do Google, vou tirar aqui, e tem aqui as ferramentas de responsividade, ele nos dá aqui quando a gente usa o inspecionar do Google, ele nos dá aqui as ferramentas de responsividade, tá? Para o nosso teste, eu vou pegar aqui o iPhone SE, tá? Vamos testar com ele, mas você pode aqui também usar outras versões, igual o iPhone XR 414 e tudo mais. Vou pegar aqui por ser menorzinho, então para ser mais simples aqui da gente criar, tá bom? Então, nossa página de login criada, tá? Apesar que a gente vai deixar ela como um index mesmo. Próximo passo. Antes de criar mais páginas e ver a necessidade, a gente vai estruturar nosso banco de dados. Então, a gente colocou aqui só como um elemento visual, para a gente já começar, mas de verdade a gente vai começar a estruturar nosso banco de dados por aqui, usando aqui a ferramenta Data. Por quê? Porque aqui é a mais semelhante com o que o Excel faz, né? Trabalha ali com linhas, células e tudo mais. Só que aqui a gente trabalha com data types, né? Que seria ali como se fossem as tabelas, né? Cada tabela. E aqui a gente tem o nome da tabela e aqui os campos, né? A gente pode criar um novo field, que ele seria similar ao campo ali. E no Webdata aqui, onde a gente pode fazer isso de forma manual ou automática através do fluxo que a gente vai mostrar, teria as células, né? As linhas e as células. Para o que a gente precisa, então? Para a tela de login, a gente precisa de um usuário, tá? Como a gente não vai focar aqui nessa parte de autenticação, eu vou criar aqui um e-mail, deixar aqui apenas da forma que está aqui hoje, o e-mail e senha. Para não ficar tão vazio, eu vou criar aqui só um campo de nome, tá? A gente mantém ali, a gente define ali o campo chama nome, vamos pôr aqui a estrutura, né? É o nome e o tipo aqui vai ser isso, tá? Só para não ficar vazio. Vamos criar nossa outra tabela. Então, se a gente observar
Se a gente observar na nossa planilha, a única tabela que a gente vai manipular, seria fazer o CRUD, né? E criar, deletar, atualizar, ou somente leitura, é a de lançamentos, tá? É ela que a gente vai colocar as informações. Todas as outras que a gente vê aqui somente são visualização do que está acontecendo no lançamento, tá? Apesar que tem um filtro aqui, mas o filtro também é só de visualização, eu não faço nada aqui. Então, voltando no Bubble, a gente vai criar aqui uma nova tabela, eu vou chamar ela de lançamento, ok? Não vou me preocupar com regras de privacidade por enquanto, eu quero só demonstrar a criação desse mini sistema. Criei aqui, posso mudar de nome na hora que precisar, mas eu vou ter que usar alguns campos que é o mesmo lá que a nossa tabela faz. Então vamos dar uma olhada nela? Então a gente tem aqui na aba lançamento. Então a gente tem a data desse lançamento, o mês e descrição. Completa partes. Então vamos lá no Bubble para partes. Então a gente vai, então date, data, tá? Vai ser do tipo data, beleza? Caso a gente encontre algum problema, a gente modifica isso aqui depois. Nós vamos começar assim. Então o próximo coluna que a gente tem é o mês. A gente pode utilizar aqui também o campo de mês como data. A data ela considera dia, mês, ano, hora, minuto, segundo. Acho que até milissegundo também. E a gente poderia tirar uma fração dela. Poderia funcionar. Mas vamos fazer de um modelo mais simples. A gente vai criar aqui um option set, que seriam dados já pré-cadastrados, né? Então já fixos. E a gente vai criar um novo aqui. A gente vai chamar de meses. Então, ó, dessa forma. Então aqui meses, OP. E aqui a gente já tem aqui as opções. O que a gente tem aqui no option set display? Para a gente vai precisar de mais um atributo. Então, o que seria isso? Toda vez que eu puxar uma opção aqui, né, do Option Set, ele vai me trazer somente o display que é em forma de texto. Então, seria, no caso, janeiro. Então, a gente vai cadastrar os meses aqui. Janeiro, fevereiro, vamos fazer esse processo aqui. Fevereiro, e assim a gente segue. Para não ficar muito longo o vídeo, vou dar uma acelerada nesse processo. Pronto, a gente cadastrou os meses aqui. Se a gente quiser utilizar aquele recurso integrado ao Option Set de puxar pela data, né? A gente pode criar um novo atributo aqui, chamado mês número, né, do tipo número. E para cada mês aqui, ó, de janeiro, eu coloco 1, 2, 3, porque aí dessa forma eu consigo extrair um mês, onde ele nos retorna número, né? Então, 1 para janeiro, 2 para fevereiro, e eu consigo fazer o de para nessas opções aqui para visualização lá, defeito e tudo mais. No nosso caso, a gente não vai fazer. Vamos deixar aqui dessa forma por enquanto. A gente vai voltar lá. Então, além da data, a gente tem o mês, que a gente acabou de criar o option set, tá? Então, a gente tem, na verdade, a gente vai precisar sim criar um atributo número do mês, tá? Pensando bem. Aqui do tipo número, então aqui, mês 01, 02, e aqui eu vou fazer mais rápido para adiantar o vídeo. Pronto, adicionando aqui os atributos, tá? Por que que a gente precisa dele? Porque quando a gente for classificar, fazer aquela dinâmica automática do Excel de seleção da data, automaticamente ele já vai selecionar o meio para a gente, tá? Então, traindo essa informação dessa data aqui que a gente colocar, a gente consegue automaticamente preencher esse campo aqui também. Outro campo lá que eu tinha lembrado era descrição. A descrição e tipo de texto, tá? Vamos ver lá? Vamos conferir?
A gente tem aqui data, mês, descrição, aqui de forma livre, tá? O tipo é despesa ou receita, né? Então a gente pode ver aqui. E a gente então vai tipo e categoria, né? São fixas, apesar que a categoria eu posso criar uma nova. Então a gente vai fazer duas dinâmicas aqui, tá? O tipo vai ser um option set e a categoria a gente vai criar uma tabela para ela, tá? Para caso o usuário ele queira ampliar essas categorias, ele consiga fazer sem depender que o sistema insira para ele, tá bom? Então a gente vai voltar no Bubble e vai fazer essas dinâmicas aqui agora. Então, primeiro, o option set, tipo, tipo lançamentos, opa, não é aqui, é aqui, e lançamento, e vai ser receita ou despesa, ok? Então, a gente tem aqui o tipo, vou pegar o tipo do lançamento, tá? E vai ser ou receita ou despesa, tá? Ao invés de a gente criar um option sets para categoria, a gente vai criar uma tabela que também funciona, tá? O option sets funcionaria, mas a tabela permite ao usuário, próprio usuário, fazer, cadastrar suas categorias caso diverja ali do que a gente já deixou pré-definido. Então, vou cadastrar aqui como nome categorias, tá? E vou adicionar aqui a descrição. Descrição, tá? Descrição. E o tipo vai ser texto. Pronto. Mas aqui a gente não tem nada ainda, porque para a gente cadastrar, deixar aqui já pronto, a gente precisa vir aqui agora na tabela categorias e fazer novas entradas. A gente vai olhar lá nossa telinha do Excel. Então a gente já tem a categoria alimentação, educação, ele coloca um D como despesa. E vamos fazer melhor? Vamos aproveitar que são uma tabela e em vez de isso aqui ser só por escrito, né, B, R e tudo mais, a gente já vai classificar pelo tipo que a gente criou ali atrás, tá? Então vamos cadastrar aqui primeiro, alimentação, educação, moradia. Vamos lá. Então, alimentação e create. Opa, não é Slack, tá? Aqui em descrição. Então eu criei a alimentação aqui, vou criar os outros aqui de forma mais rápida agora. Pronto, cadastramos aqui. Agora a gente vai fazer uma dinâmica aqui, usando o option set que a gente criou, para que a gente já comece a ver a diferença de um mini sistema para uma planilha, tá? De forma mais fácil. A gente já vai associar para falar se essa categoria, de qual tipo ela pertence, se é receita ou despesa. Para fazer isso, a gente vem na tabela categoria, vai adicionar mais um campo, que seria o campo tipo. E aí a gente usa aqui, e aí a gente usa aqui o option set tipo lançamento. A partir desse momento aqui, a gente voltar no nosso pré-registro, para cada um aqui, ó, eu posso editar e falar se o salário é receita ou despesa, tá? Então, renda extra também é do tipo receita e vou fazendo isso para todos aqui. Pronto, tudo preenchido aqui. Você vê que agora tem 12 receitas e 4 despesas. E vai ver como vai funcionar isso na prática depois que a gente começar a montar o nosso fluxo. Continuando ali o cadastro, a gente volta à nossa planilha. Então, a gente já fez data, mês, inscrição, tipo, categoria. E a gente falta só inserir a receita ou a despesa deste lançamento. Vocês concordam comigo que eu já estou falando que aquele tipo é despesa ou é receita? Então, eu não preciso falar se teve receita naquela despesa ou despesa naquela receita. Isso não pode acontecer.
Se é uma despesa, automaticamente ela vai entrar como despesa. Se é uma receita, automaticamente entra como receita o valor. Então a gente não vai precisar usar esses campos aqui. Que é outra melhoria que a gente vê aqui no mini sistema da planilha. Vou mostrar na prática como isso funciona. A gente volta aqui em Bubble, lá na tabela de lançamento, né? Em vez da gente cadastrar receita, receita e despesa, tá? E aí do tipo número, né? Para cada um, igual o Excel faz, a gente vai colocar só valor e do tipo número. Por que isso? Porque aqui no tipo lançamento a gente já vai falar se ele é receita ou despesa. E na hora da gente puxar os indicadores, esse tipo de lançamento aqui já vai converter se aquele lançamento ele vai entrar nos gráficos da despesa ou da receita automaticamente, tá? Não precisa que a gente faça isso manualmente aqui usando esse sistema. Vamos ver se falta mais alguma coisa? A gente vai lá no céu novamente e vai conferir. Então a gente já tem todos os nossos campos. Na análise aqui não precisamos de nada, nenhum campo adicional. E também aqui no dashboard, aparentemente, por enquanto, a gente não precisa de nenhum campo adicional. Ok? Então, beleza. Estruturamos aqui nossos campos de dados. Tá tudo ok. Qual que é o próximo passo agora? É a gente começar a criar nosso design, prototipar dentro ali da ferramenta no Code. Vamos lá voltar no Bubble, mudar a cena do Bubble. Como que a gente vai fazer isso, tá? A gente já mapeou ali o que que a gente vai precisar. Então a gente vai criar aqui a página de index, que vai ser nossa página de login. A gente vai precisar também de uma página de início, uma página de dashboard e uma página de lançamento, tá? Então, a gente vai criar essas páginas aqui agora. Início, tá? Eu vou clonar aqui da index para manter essa mesma estrutura. Vou criar uma aqui, lançamentos, também clonar da index. E criar aqui dashboard, também da index. A gente poderia utilizar os componentes reutilizáveis, né, que o Bubble dá, e fazer ali as páginas transicionando através de custom states, né, que são estados customizados ali no próprio navegador do cliente. A gente vai fazer aqui da maneira mais simples, para ficar mais fácil a gente entender como funciona esse sistema. Então aqui a gente já tem nossas 4 páginas. Então a index, que é o nosso login, lançamentos e dashboard. E isso. Automaticamente o Bubble já cria duas aqui para gente, que é o reset pessoal. Então, automaticamente ela já existe para que o usuário recupere a senha de acesso dele automaticamente. A gente cria um mini fluxo ali bem simples. Ele já manda para cá. E a 404, que é quando dá algum problema, o Bubble automaticamente já direciona para essa página. Nós não vamos customizar essas páginas, vamos deixar do jeito que está, tá bom? Vamos começar aqui primeiro pela index, tá bom? Eu vou dar uma acelerada no vídeo para que construa essa tela aqui e vocês veem aqui como que é o processo de construção. Vou fazer algo bem simples ali, o nome, o input, tá? Senha, o botão de entrar e um esquecer sua senha ali. O esquecer sua senha não vai funcionar a princípio, mas a gente já consegue só ter a visualização do login aqui para acesso, para a gente simular como se fosse um mini sistema real, tá? Nada muito aberto, que qualquer um entre, coloca qualquer coisa. Então tem um controle de acesso ali mesmo que mínimo, para que no dia a dia, igual a planilha, né? Planilha não é todo mundo que entra na sua planilha e edita. Você coloca ali, você tem as permissões, tá bom? Vou dar uma acelerada aqui agora, e eu, enquanto isso, eu vou construir, qualquer coisa eu paro e dou uma explicação aqui de algum ponto específico.
Então, como vocês podem acompanhar aí, um pouco mais acelerado, dei uma pausa aqui para explicar o que eu fiz. Então, coloquei aqui componente de imagem, né? A gente trouxe uma imagem aqui do status bar só para simular o telefone. Trouxe uma logo aqui bem simples, com o nome do login. A gente criou aqui os inputs de e-mail e senha, tá? Já respeitando aqui o input do tipo e-mail. Se eu colocar qualquer coisa aqui que não for e-mail, ele já acusa, né? Se eu colocar aqui qualquer coisa que não for e-mail, ele já acusa aqui o input errado, tá? Aí eu preciso colocar o arroba, e-mail.com, algo assim, para ele entender, tá? A senha eu posso colocar qualquer coisa e não colocar um controle de visibilidade, tá? Essa tela aqui é só para deixar como exemplo do acesso ao nosso mini sistema. Esqueci minha senha, ainda não funciona, ainda tem cadastro, criar conta, ainda não está funcionando. Vou entrar aqui também, não. Qual que seria o próximo passo agora a gente fazer? Seria a estruturação do fluxo de autenticação, né? De entrar aqui e de criação de conta. Mas não é o foco do vídeo de hoje, que eu quero mostrar ali a função do controle financeiro, tá? O que que a gente vai deixar aqui funcionando? Eu digitei qualquer coisa aqui, deu entrar, ele já vai para a nossa página de início, tá bom? Vamos fazer isso? Vou fazer aqui de forma um pouco mais acelerada para vocês acompanharem. É um fluxo criado. A gente foi em Workflow, definiu que o botão entrar quando clicado ele vai para a página início. Então, bem simples. Eu coloco aqui, nem preciso colocar nada, ele já está funcionando, tá bom? Vamos deixar dessa forma para que não force ali a, a ter que digitar algo e atrapalhe ali quem for testar, tá bom? Num cenário um pouco mais real, seria interessante a gente colocar a autenticação sim, tá? Ela já está na página início, tá? Apesar de estar escrito login, a gente já consegue saber aqui pelo URL. Vamos mudar isso agora? A gente já criou nossa página de login, a gente vai para a nossa página de início, tá bom? Então aqui a gente vai mudar o nome dela, tá? E início. Para a tela de início, o que que eu pensei para a gente criar, tá? Quando o usuário entrar nessa tela, de forma de dados rápidos, a gente já mostra ali o saldo, as despesas e as receitas, né? De forma bem visual, bem clara. E os últimos lançamentos feitos, né? Então, os 5, 10 últimos que a gente conseguiu colocar ali, tá? Nessa primeira parte seria isso. Então, eu entrei na plataforma do sistema, já consigo ver esses dados, tá? Depois a gente cria a parte ali de lançamentos, que a gente vai ver, e a parte depois de dashboard. Para dar um pouco mais de dinamismo no vídeo, eu vou dar uma acelerada aqui e depois que eu terminar eu volto aqui e explico para vocês o processo. Pronto, pessoal, finalizamos a tela de início. Então, como vocês podem ver, o design aqui já está completo para a tela inicial. Então, a gente fez, copiou aquele componente de simulação de smartphone, né, a status bar. A gente trouxe aqui algo já com um workflow um pouco mais personalizado, né? A foto do usuário junto com o nome, né? Então, para celular, João Pedro. Trouxemos o botão aqui para sair, né? Ele não está funcionando ainda, a gente não colocou os workflows. Aqui a gente trouxe indicadores rápidos, né? Então, saldo total, independente de dia, mês, ano, esse aqui é o saldo que o usuário tem ali disponível. Quanto que já foi de receita e quanto que foi da despesa, tá? Provavelmente talvez a gente trabalhe com limites, né? Então, esse saldo aqui é o ano. Se for o ano corrente, a gente coloca a informação aqui de que esse saldo está para o ano, tá? Ou o saldo completo e essa receita e despesa aqui também. É receita ano, despesa ano, para que não fique algo sem fim, né? Então, para 5, 10 anos aqui, essa receita aqui foi de 5 milhões e a despesa ali 4 milhões e 500, entendeu? Pode, a gente pode trabalhar com indicador trimestre também, né? Último mês, alguma coisa assim, para trazer aqui de forma rápida.
tá? Mas a gente já tem os componentes aqui do design, depois a gente vai montar os fluxos ali certinho, ajustar alguma coisa ou outra. Últimos lançamentos, então a gente tem aqui o botão para ir para os últimos lançamentos, né, que vai para as transações, e aqui também a gente já fez o componente, tá? Mas ele ainda não está sendo alimentado. Quando a gente criar os flows, a gente precisa dos lançamentos para que ele apareça, tá? E aí a gente trabalha também as lógicas de condicional, né? Então, quando for uma despesa, como que isso vai aparecer, vai com ícone de despesa, vai ficar vermelho, entendeu? A gente consegue trabalhar esses itens, tá bom? Qual que é o nosso próximo passo agora? Vou criar um workflow simples aqui, desse botão de sair, e aí depois a gente já cria aqui os fluxos para esperar o que cada campo aqui vai ficar esperando. Provavelmente mude, né? Eu criei aquele design só para a gente ver como que ficaria, mas provavelmente ele vai mudar, vai ficar zerado, já que a gente ainda não alimentou nossa tabela de lançamentos, que é o nosso próximo passo, tá bom? Vamos criar os workflows aqui agora? Talvez eu acelere um pouco o vídeo para fazer um pouco mais de dinamismo na nossa aula, tá bom? Então, tudo pronto aqui com o design. Vamos trabalhar um pouquinho dos workflows e dados aqui, né? Já vamos usar essa tela aqui para fazer isso, tá? A gente já colocou aqui a questão do corrente user, né? O nome do corrente user e a cota. Só para sair aqui, a gente vai adicionar um workflow. Como a gente não está fazendo a autenticação, só para voltar de página. Então, vamos voltar para a index quando clicar naquele botão, tá bom? A gente vai trabalhar saldo, tá? E aí, o valor do saldo, a gente colocou aqui como demonstrativo, mas o que que o saldo ele vai representar? Vamos pensar numa dinâmica aqui. Saldo, na verdade, eu vou trabalhar com esses dados aqui depois que a gente for trabalhar o dashboard, tá? Vamos deixar eles quietinhos aqui, aí depois quando a gente falar do dashboard, na última etapa, a gente volta aqui e faz essas amarrações, tá? Nos últimos lançamentos aqui a gente já pode mexer. Então a gente vem aqui no Repeat Group, põe aqui como lançamentos, né? Então a gente vai buscar aqueles lançamentos. Vamos fazer uma busca aqui por todos os lançamentos. Vamos fazer uma busca aqui por todos os lançamentos e usando aqui o sort por data. E vamos pôr o yes aqui por enquanto para a gente ver como que vai funcionar depois que a gente começar a alimentar, tá? Outro ponto, já vamos colocar aqui ah, condicional, então lançamentos aqui. O grupo ele vai pegar lançamentos também e a célula corrente de lançamentos. Na imagem aqui, essa imagem aqui não vai existir, ela só vai ser condicionada de acordo com o tipo da despesa. Lembra que quando a gente tem outros lançamentos, a gente tem o tipo de lançamento, que ele pode ser receita ou despesa? Pois é o que a gente vai fazer esse controle. Então, quando a célula corrente ela for do tipo receita, então a imagem vai ser aquela verdinha. Vou colocar assim, fica mais fácil, tá? E aqui a gente vai copiar a condição e colar. Quando ela for do tipo despesa, ela vai ser do outro tipo, tá? Então, quando ela for do tipo, então, quando ela for do tipo despesa, ela vai ser do outro tipo. Ótimo. Esse outro grupo aqui também a gente vai colocar orçamentos e, com parente grupo lançamentos. No texto, em vez de ser alimentação, a gente vai pegar a descrição do lançamento, capitalizar de muitos, né, para ficar formatado e bonitinho. No texto aqui, vamos também
É, colocar aqui e o valor. Vamos fazer uma coisa melhor? Ao invés de ser texto nessa parte aqui, a gente vai colocar o input, tá? Vamos apagar esse texto aqui. No input, a gente não vai pôr nenhum fundo, nada, a gente vai deixar ele sem nada, sem borda, tá? Tem placeholder também, tem placeholder aqui também não. O tamanho dele vai ser fixo aqui, né? Vou colocar 24, é um tamanho bom. E o texto aqui vai ser 14, 14 aqui, né? Pode ser a fonte internet. Vamos testar aqui. Ah, não, não vai dar pra gente testar, porque a gente não tem lançamentos. Mas vamos colocar aqui, ele é do tipo número, tá? Então vai aceitar número. Só que aqui a gente vai mostrar o thousands, tá? Na verdade ele vai ser do tipo coins, tá? E ele vai estar desabilitado. Vou remover os estilos aqui, ó. Eu quero tirar essas condicionais aqui. Ele vai ser quase como um texto, mas por que eu tô falando isso? Porque o curse aceita só formato do tipo, vou colocar aqui strong, só do tipo número, e aí ele aparece aqui pra gente formatar. E aí a gente consegue criar uma condicional. Então, antes de criar a condicional, a gente vai falar que vai receber o tipo valor, tá? E a gente não precisa formatar esse valor. Ele já vai vir formatado. Só que eu falo que quando esse parent group tipo is receita, eu quero que a cor seja verde. É a mesma coisa do vermelho. Podia usar com texto? Podia também funcionaria. Mas se a gente precisar fazer algum cálculo, alguma coisa, o input ele é melhor. Vamos colocar aqui a cor. Isso, isso, tá? Vamos colocar um lançamento aqui de teste para a gente ver, né? Porque a gente ainda não está vendo o que a gente está fazendo. Então, lançamento. A data vai ser a data de hoje. Então, nesse formato aqui, vou colocar 7, que é o mês 7 primeiro. Dia 10, 2025. Vamos pôr aqui agora uma e uma p.m. Tá? Descrição. Alimentação e mês. Já vai ser aqui o de julho, né? Tipo, um pouquinho de texto da receita e valor 123. Incluindo. Vai dar um refresh aqui no nosso item para a gente ver. Então, alimentação, boa. A gente está aqui, ó, 123. A gente pode perceber que o input ele tem um padding. Vou tirar esse padding aqui dele. E conforme for negativo, quando for negativo, o current prefix vai ser menos, tá? Menos é pronto. Porque ele vai criar um menos, ó. Então, ó, menos 123. A gente está apontando aqui por decimais. Faltou por decimais aqui. Agora sim. Pronto.
Agora, vou simular um exemplo com a receita, né? Então, 7, 10, 2025, em inscrição, salário, mês, julho, tipo, feita, valor, 1.300. Gente, faltou a categoria, né? Faltou colocar a categoria aqui. Então, categoria que a gente tinha criado. A gente vai colocar aqui salário, beleza. Tem alguma coisa errada aqui, ó. Era para ser aqui. Vamos ver o que está acontecendo. Como parte deste receita. O Excel, também. Receita da qual despesa aqui. Despesa. Beleza. Já deve resolver aqui um, né? Só que eu coloquei o contrário, né? Tem que aqui que você ficou ao contrário. Então deixa eu corrigir aqui no input. Despesa aqui, ó. Pronto. E aí, verdinho. Beleza. Então aqui eu tenho orçamentos, menos 23, menos 1.300. É muito longe aqui, né? Esse formato de design, né? Aqui. Uhum. Isso. Centraliza. Eu vou criar aqui. Isso. Eu preciso ainda diminuir isso aqui. A gente diminui aqui. 54. Ainda não bom. E ainda mantém o espaçamento. Tudo pronto aqui com os últimos lançamentos, né? A gente conseguiu configurar certinho, a gente está trazendo aqueles eventos de teste separados, aqui condicionados de acordo com o tipo, né? Se é despesa ou receita. Está faltando a gente finalizar essa tela, que a gente vai aproveitar em todas as telas, vai utilizar um componente utilizado aqui, tá? Então, o menuzinho aqui embaixo, para que a gente consiga clicar e navegar entre as opções, né? Entre as páginas. Então, a primeira página é de início, depois a gente vai fazer aqui a de transação, por fim, a de relatórios, né? De dashboard. Então, vou criar esse menuzinho no rodapé, para que a gente consiga replicar ele nas outras páginas e navegar
no nosso sistema, tá bom? Vou fazer mais rapidinho aqui, vocês vão acompanhar junto comigo. Então, tudo certo, pessoal? Então, criamos aqui o menu no rodapé. Então, fica aceso, aqui quando está no início, né? Aí a gente pode clicar aqui nos lançamentos. Então, vai para a página de lançamentos, que a gente ainda não fez. E se a gente voltar e clicar aqui atrás desse Build on Google, tem aqui o ícone de dashboard. A gente consegue ver, tá bom? Na versão paga não tem isso aqui, tá? Ela só existe porque a gente está usando a versão gratuita da ferramenta local. Então, beleza? Eu subi aqui um pouquinho, tá? Essa barra só para a gente conseguir navegar aqui sem que esse botão aqui nos atrapalhe, tá bom? Tá bom? O nosso próximo passo agora é criar a parte de lançamentos. Qual que vai ser a proposta dela? Então, a ideia é que nessa tela de lançamentos a gente tenha todos os lançamentos, né? Com a possibilidade de adicionar um novo lançamento, igual a planilha faz, além de usar filtros, né? Então, se a gente for olhar lá na planilha, a gente olhar aqui na planilha, na aba de lançamentos, então basicamente usa essa função, né? Então é ver todos os lançamentos, né? Usando os filtros ali, tanto dos tipos, das categorias e do mês. Além de adicionar um plus, né? Seria por ano, para que a gente não precisa fazer, porque a gente não pega essa rastreabilidade também ano após ano, tá bom? Então eu vou criar aqui bem rapidinho e ao final eu mostro e comento com vocês.
Então, pessoal, a gente acabou aqui de fazer as alterações, né, do novo cadastro de lançamento. Também pensamos aqui no nova categoria, né, que é aquilo que a gente deixou para que o usuário consiga cadastrar uma nova categoria caso seja necessário. A gente ainda não colocou os workflows, é o próximo passo agora, mas como já está funcionando, então a gente criou aqui um toggle, né, que ele mostra e oculta aqui os botões adicionais, então a gente já pode adicionar um novo lançamento. Então não tem nada aqui funcionando, a gente vai colocar já já o valor, cadastrar lançamento. E aqui a gente também criou o pop-up aqui de nova categoria, para fazer a inserção da nova categoria que, quando a gente tiver no lançamento, a gente vai conseguir selecionar aqui, tá bom? Então acredito que ficou um resultado bem interessante. O que a gente vai fazer agora é condicionar isso aqui para que a gente consiga selecionar e quando cadastrar, ele ficar salvo com um novo lançamento, automaticamente ele vai aparecer aqui para gente. E também a nova categoria. Então, quando adicionar uma nova categoria, ela vai ter que aparecer aqui com uma opção selecionada, tá bom? Vamos lá, vou dar uma acelerada aqui e a gente consegue fazer isso tudo. Olá pessoal, então aqui a gente acabou de fazer o fluxo, e a gente clicar agora aqui em novo lançamento, então automaticamente a gente já condicionou para que puxe o mês atual, né, julho, tá? De acordo com a data atual, então se a gente chegar aqui em agosto, vai estar agosto. E caso a gente selecione um mês diferente do atual, ele pega o mesmo dia desse mês, né, que é 10, só que joga para o mês anterior, que é o valor de referência aqui de agosto, e o mesmo para novembro, dezembro, tá? Ele não ajusta o ano, porque entende-se que isso aqui é flexível e vocês podem ajustar aqui mesmo, tá bom? A gente deixou dessa forma. A gente deixar aqui, vamos deixar aqui que foi no mês de abril. Então aqui é o teste abril, para a gente identificar ele. O tipo vai ser receita e a categoria vai ser salário. E a gente recebeu aqui 1.300. Vamos cadastrar o lançamento. Tá aqui, ó, teste abril, abril 1.300. Vamos cadastrar a nova categoria? Nova categoria. A gente já tem vamos cadastrar como receita, vamos cadastrar como despesa. Então vamos adicionar agora ela, despesa, vai ser em maio, o tipo, despesa, categoria, despesa, nova categoria, tá? E o valor, 300. Um recurso bem legal aqui, ó, que a gente pode implementar agora, é que as categorias só vão ser exibidas de acordo com o tipo. Então, se a gente linkar, vou mostrar isso ao vivo para vocês, então, no vídeo que eu abro o cadastro aqui, categoria, se for categorias, tá? Aqui, filtrate por tipo é igual tipo drop valor, tá? É aqui, dessa forma, deixa eu só colocar aqui, ignore empty constraint, né?
Daí ele, se não tiver selecionado nenhum, ele liberar todos pra gente, tá? Pra não travar o processo. A gente vem aqui no lançamento, categoria, todas, mas se a gente filtrar aqui receita, tá? Ele não deixa a gente, ele não deixa a gente adicionar só as que estão no tipo dele, tá? Se a gente não seleciona nenhuma, nas caso que já está selecionado, ele atualiza aqui pra gente. Então, a gente pode bloquear esse botão até que fique preenchido também, a gente pode fazer esses tipos de condicionais aqui, mas acho que aqui a gente chegou num resultado interessante, tá bom? Então, tá tudo pronto, a parte de lançamentos, pessoal, então a gente já consegue adicionar um novo lançamento. Então, como vocês podem ver, no lançamento do tipo receita, apesar de não estar aparecendo aqui para vocês, mas as opções é receita e despesa. Na categoria aqui, apesar de não estar aparecendo para vocês, aparece só renda extra ou salário. E se eu seleciono despesa, eles não dá renda extra ou salário. Não consigo adicionar aqui a categoria que pertence ao tipo receita, tá? E o valor aqui, 34,50, 34, 54. E aqui a gente adiciona aqui a nova despesa, tá? Vamos deixar aqui, organizando, abril, julho, maio. Deixar isso aqui. Aqui a gente conseguiu cadastrar uma nova despesa. Então, se a gente ver aqui no menu início, também, né, um reflexo daquele que está lá, despesa, teste e tudo mais. Agora a gente vai organizar isso aqui, só para deixar ele em... Agora vamos só deixar isso aqui do mais recente ao mais antigo, tá? Os lançamentos. Então, pronto, pessoal, conseguimos organizar aqui. Tinha um pequeno probleminha que a gente tinha simulado alguns dados no banco de dados. Mas agora a gente zerou eles e fez novos aqui. Então, a gente já está vendo que o mais recente já é dezembro, né? Eles sempre é o mais recente, né? No caso, o lançamento de dezembro não existiria, né? Que a gente está no mês de julho. Mas aí fica como exemplo a experimentação do mês de julho e o mais antigo vai sendo jogado para baixo aqui, tá bom? Qual que é o nosso próximo passo agora? É a gente fazer os filtros, tá? A gente vai fazer os filtros igual a gente tem aqui na nossa planilha, disponibilizada ali para a gente. Então, a gente tem por tipo, né? Então, despesa, receita, categorias, né? Então, as categorias criadas e as que já são pré-definidas, e os meses, né? Além disso, a gente vai ter um filtro geral por ano, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer isso. Então, eu vou dar uma acelerada de novo no vídeo para a gente acompanhar aqui o processo de criação.
Então, pessoal, a gente terminou aqui de fazer os filtros. Como vocês podem notar, modifiquei aqui a sigla, voltei para o nome completo, né, para ficar mais fácil de ver. Não coloquei aqui a informação da categoria, para questão de espaço mesmo, mas vamos deixar dessa forma. Vocês podem ver também que tem um novo componente, que é o de ano, né? Então, ele faz aqui o controle dos 5 últimos anos, aí a gente consegue acompanhar os lançamentos por ano, né? De 2024 não tem, 2023 eu cadastrei aqui como exemplo. A gente consegue já visualizar o que está aqui embaixo de acordo com o filtro geral, que é o filtro por ano, tá? Para fazer esse filtro, eu coloquei um plugin List of Years, tá? Ele faz a listagem por ano, e aí ele é um componente bem pequenininho aqui, onde ele pega ali a nossa data atual, extrai o ano e diminui ele 5, tá? E aí a gente pode trabalhar aqui com 5, 10, 15, 1, 2, à vontade, tá bom? Que mais? Se a gente observar na nossa planilha, então a gente tem os filtros por tipo, por categorias e por meses, tá? O ano foi o que a gente colocou ali de inovação no nosso mini sistema. Então vamos olhar como é que foi isso? A gente volta aqui a página. Então vem aqui agora a gente tem esse botão aqui, né, de filtro. Quando a gente carrega, atualiza a página, ele já vem com todos os filtros selecionados. Então se a gente clicar aqui, ó, a gente clica que ele abre essa página de filtros, ele já vem com todos selecionados. E a gente faz os controles, tanto por tipo, categoria e meses aqui. Então, se a gente olhar aqui, ó, a gente tem aqui o janeiro, que é uma tipo de receita, né? Então, se a gente tira aqui a receita, ele automaticamente ele some daqui, tá? Eu não consigo ver, só vejo ali as despesas que eu utilizei. Funciona também por ano, tá? Então, aquele 2023 que a gente tinha uma receita, ó, eu coloco e ele aparece para gente. Só vou mostrar por ano também funciona. Categorias. Então, a gente tem a categoria aqui, por exemplo, alimentação. Então, se a gente tirar aqui a alimentação, automaticamente ele tira ali a categoria. A nova categoria, né, que a gente criou. A nova categoria. Então eu vou tirando, ele sempre mostra tudo, e aí eu vou filtrando, tirando ali as informações para deixar mais centralizado o que eu quero ver, tá? Se eu tiro tudo, tá? Ele não me mostra nada, ok? Mas aí eu posso colocar tudo aqui de novo, tá certinho. Pra gente olhar também, a gente tem o filtro por meses, né? Então janeiro, julho, dezembro. Eu não quero ver julho, por exemplo. Ele já vem com tudo, né? E da mesma forma que a planilha, mas aí eu posso tirar julho. Tá? No nosso caso aí ele seleciona o julho, no nosso caso a gente está tirando, tá? Para deixar a visualização mais simples de entender. Então, o que está apagadinho não está sendo exibido aqui na tela. Então, dezembro também não, e só sobrou janeiro, tá? Se eu quiser ver só janeiro, eu tiro aqui todos, vamos supor que não tem nada, quero ver só dezembro. Então, aqui dezembro. Eu tiro e coloco, posso colocar só julho, tá? A gente vê aqui. Então, eu posso colocar tudo. O que a gente pode fazer de adicional aqui é colocar filtros rápidos de limpar tudo ou selecionar tudo, né? Para deixar isso aqui tudo selecionado. Mas aí o básico a gente vai deixar dessa forma. Então, feito isso, a gente finalizou a parte de lançamento. A gente já tem a nossa tela de início, tá? Feita aqui ainda não está sendo essa parte que a gente vai fazer no nosso próximo passo, que é o de dashboards. Os lançamentos já estão aparecendo aqui da mesma forma, tá? Então, lá, dezembro, alimentação, salário, tá? Da mesma forma que a gente tem aqui, ó. Aqui, já dezembro, alimentação, salário, tá? E agora a nossa última etapa para fazer ali a conversão da planilha para um mini sistema. A gente vai vir aqui na nossa planilha. Então, que a gente já criou toda essa parte de lançamentos, a gente já está funcionando, já está ali com o filtro, com as informações necessárias. E a gente vai fazer aqui nossa parte. Essa parte de análise aqui é só o batidor, né? Ele só faz a transição, que é o que o nosso sistema já vai fazer por trás dos panos, já está fazendo ali. Mas a gente vai focar nessa parte aqui de dashboard. Então, o que que a gente precisa fazer ali? Então, a gente vai
trazer ali informações de despesa, receita e saldo, de acordo com os filtros também, né? Então, a gente vai fazer a parte de filtros, da mesma forma que a gente fez ali no lançamentos, trazendo tudo, mas também filtrando, né? Tirando, colocando e tudo mais. Trazer essa parte de análise de saldo, análise de receitas e despesas, distribuição de despesas e distribuição de receitas, tá? Voltando aqui no Bubble. Então, a gente vai focar aqui nessa parte, de fazer agora. Eu vou fazer mais rapidinho aqui e volto com vocês. Olá pessoal, eu fiz uma pausa aqui, fiz um corte para mostrar para vocês como que a gente concluiu essa tela, e o que eu fiz de diferente aqui para vocês, tá? A gente manteve aqui a questão dos filtros, tá? Então, temos o filtro aqui por ano, também temos aqui dentro aqui desse ícone mais filtros, né? Então, tipo de receita, despesas, categorias, se manteve igual a tela de lançamento. E o que que a gente teve aqui agora, ó? A gente criou, vamos dar uma olhada aqui na planilha. Na planilha ela traz um resumo das despesas, receitas e saldos, de acordo com os filtros. Então, se a gente olhar agora aqui no mini sistema, a gente fez os indicadores rápidos, né? Então, tem aqui o saldo, ele pega ali a quantidade de receita menos a despesa. A receita, né, que calcula todos os lançamentos com base no ano e com base nos filtros aplicados, tá? E a despesa também pega todos os lançamentos de despesa do ano e dos filtros aplicados. Então, a gente muda de ano aqui, ó, 2020, não temos nada, nenhuma movimentação. 2023 a gente teve só uma receita de 5 mil, só de exemplo aqui. Então ele já calcula aqui pela visualização por ano. Se a gente pegar aqui também e tirar algum filtro, então por exemplo, um filtro de julho que tem lançamento, a gente pode ver que ele já atualiza os valores. Se a gente colocar de novo, filtro aqui por julho, ele também já aumenta aqui e faz a utilização. Funciona também para o mês de janeiro, tá? Então o saldo aqui está negativo, né? Quando a gente tira a utilização pelo mês. Por categoria também, a gente pode tirar a categoria alimentação, moradia, a gente tira moradia, educação, transporte, a gente tira aqui uns filtros, então não temos nenhuma despesa. Com moradia, a gente teve R$ 800, então a gente faz toda a dinâmica aqui de filtro, selecionando
ou tirando as categorias, meses, receitas e tudo mais. Se a gente voltar lá na planilha, ah, a gente pode ver que, além desses indicadores rápidos, a gente tem outras quatro visualizações aqui. Então, a distribuição de despesas, distribuição de receitas, tá? E análise de saldo e análise de receita versus despesa. Eu dividi isso em dois momentos para mostrar para vocês. Esses dois primeiros aqui eu vou utilizar o próprio plugin nativo do Bubble, né, no mini sistema. E esse aqui a gente vai ali, é um código customizado, pegando ali uma biblioteca Apex de JavaScript para visualização de gráficos, tá? Então, como que isso ficou lá dentro do sistema? Então, se a gente olhar aqui, a gente voltar aqui, então a gente tem a distribuição de despesas, utilizou o código de barras, né? Então, separou aqui transporte, moradia, nova categoria, alimentação. Então, ele já está fazendo a leitura em barras. E a distribuição de receitas, diferentemente das despesas, que contabiliza quanto que entrou de caixa, né? Então, aqui o salário, R$ 3.000, salário também 3.300, renda extra e tudo mais. Esses dois aqui também, eles seguem o filtro global de ano, mas também seguem, se eu tirar receitas, ele some aqui porque ele não contabiliza. Então, ele também pega os filtros ali igual nossa planilha, igual o comportamento da nossa planilha. Esses outros dois aqui, análise de saldo, deixa eu dar uma atualizar aqui. Esses dois aqui, análise de saldo e análise de receitas e despesas, que vai carregar aqui para gente, é um código customizado. Então, ele faz a mesma função que a planilha, então ele, ele põe o saldo do mês aqui, né? Então, ele calcula o saldo do mês, que a gente só teve aqui em janeiro, julho e dezembro, a gente teve negativo aqui para baixo. E ele, o saldo acumulado aqui vai acompanhando essa linha de acordo com as informações. E o análise de receita versus despesas também. Então, mês a mês, ele põe aqui duas barras comparativas. Então, janeiro, quanto a gente teve de receita, quanto a gente teve de despesa. E também aqui para julho e dezembro, que a gente só teve despesa. Então, à medida que a gente vai fazendo os lançamentos, esses gráficos que eles vão se compondo para dar visualização de forma mais fácil aqui do que está acontecendo de acordo com o ano, de acordo com o mês, de acordo com a categoria, tá bom? Como que a gente fez isso aqui no Bubble? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, a gente tem aqui o dashboard, tá? E, inicialmente tem um grupo oculto aqui, ó, com dois grupos repetidores, tá? Um lançamento geral, que ele busca todos os lançamentos ordenando por data, e com filtro ali pro ano, tá? Pelo drop-down do ano, que a gente faz essa seleção. E o lançamento filtros, que usa o lançamento geral, então ele pesquisa tudo que vem do lançamento geral filtrado por ano, e faz um filtro aqui por tipo, né? Então, aqueles filtros que a gente tem dentro daquela telinha. Então, tipo, categoria e mês. Então, ele faz ali dá um retorno ali filtrado. Com base nisso, a gente usa para alimentar nossas informações. Então, nos- então, aqui nos indicadores mais rápidos, então a gente pega ali a listagem de filtros, né? Então, pega tudo que for do tipo receita, soma tudo de acordo com já os filtros dentro daquela listagem, né? Ano e meses e tudo mais, e diminui ali tudo que for despesa. E a gente transforma aqui, converte como valor moeda, né? Como currency que chama aqui. E a gente faz o mesmo tanto para receita quanto para despesa. No nosso gráfico que a gente usa a gente usa o plugin do Bubble, tá? Chart Element. Então esses dois aqui primeiro, esse e o gráfico aqui de Donut, a gente está utilizando eles. E a gente faz aqui a inserção dos dados, né? A gente pega aqui o lançamento dos filtros, filtra aqui trazendo só o tipo de despesa, né? No nosso caso aqui é a distribuição de despesa primeiro. Coloca ali os valores de expressão e as labels, né? Aqui, deixa eu ver se está correto. Ele pega aqui os valores das labels, de acordo com as categorias. E a mesma coisa no distribuição de receitas. Então ele pega ali, só que filtrado pelo tipo receita e categorizado dividido por categorias, né?
Então, as categorias criadas e tudo mais. Para fazer esses dois aqui, análise de saldo e análise de receita e despesa, usamos um script. Então, a gente pega o componente HTML, usa ali a inteligência artificial, né, IA, para transformar esse JavaScript aqui em um HTML para utilizar no Bubble e depois faz a inserção aqui dos dados. Então a gente pega aqui várias informações, né? Então os saldos do mês. Então a gente pega aqui o saldo do mês de janeiro, o saldo do mês de fevereiro, que é ali a diminuição, subtração da receita das despesas e tudo mais, faz isso para todos os meses. Da mesma forma, o saldo acumulado, só que aqui a gente vai acumulando mês a mês, né? Então, o acumulado do mês de janeiro, mais o acumulado do mês de fevereiro, e acumulado do mês de março, e assim por diante, até chegar a dezembro. Caso eu tenha o saldo negativo, o acumulado ele é baixo, né? Ele segue ali a nossa curva, igual a gente tem mostrando aqui, ó. A gente tem uma diminuição da curva, porque dezembro foi saldo negativo. E aí a gente pega as labels ali, então todos os meses faz para criar essa divisória aqui de label para fácil identificação. Da mesma forma que a análise de receita e despesas, só que em vez de saldo e acumulado, a gente pega só, vai listando aqui por meses, de janeiro a dezembro, e as despesas de janeiro a dezembro, e monta aqui para visualização. Então a gente tem esse retorno aqui, tá bom? E é isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês, como criar um mini sistema de controle financeiro, baseado ali em todos os recursos que a planilha nos dá, só que de uma maneira mais prática, mais simples, mais fácil de fazer esses lançamentos e também de acompanhar ali os indicadores. Lembrando que, além dessa, dessa transformação da planilha, dos recursos da planilha para o sistema, a gente pode trabalhar aqui N variações, né, como alertas, mudança de cores, avisos por e-mail, extração de relatórios, outros indicadores, de uma forma a potencializar aqui essa ferramenta de controle financeiro, tá bom? Espero que tenham gostado. Se vocês gostarem, deixem um like aqui, se inscrevam e comente também se querem ver alguma outra conversão de planilha, alguma outra ideia que vocês querem acompanhar aqui que eu possa fazer para vocês, tá bom? Um abraço e até mais.